Amados, nós temos um tema especial, sempre especial porque é a palavra de Deus para nossas vidas, um sinal. Quem não busca um sinal de Deus? É verdade? Vocês buscam um sinal de Deus. Às vezes, respostas de orações. Às vezes, a palavra de Deus fala que nós nem sabemos pedir. Nós pedimos ao Senhor, mas o Espírito Santo, Ele fala por nós. Porque nós queremos um sinal de Deus. E não é errado, não, pedir um sinal de Deus. Mas às vezes nós não sabemos pedir. E o Senhor mostra. E eu queria... A palavra de Deus nós vamos ler em Mateus 16, de verso 1 a 12. Eu queria lembrar para vocês que esses versos nós vamos ler, está ligado com as multiplicações dos pães, que foram 2 multiplicações dos pães com a multidão. O Senhor Jesus Cristo, os discípulos presenciaram aquele milagre ali, e nós vamos estar passando um pouco disso aí também. Vamos ler? Eu vou estar lendo, deixa eu pegar minha outra Bíblia aqui. Mateus 16, de 1 a 12. Pegando minha Bíblia digital, para os irmãos não escandalizar. Quem escandaliza tem uma Bíblia de papel também. Tem que adequar a tudo aqui. Verdade? Vamos ler assim então. Sem mais brincadeira, vamos brincar sério agora. A palavra de Deus diz assim, Mateus 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa, o Senhor Jesus Cristo falando, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Mais adiante, versículo 5, narra assim Mateus, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus respondeu, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembra dos 5 pães para os 5.000? E quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Deus amado, Pai bendito, sabemos que Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. A Tua palavra foi lida aqui para os Teus santos e separados para Ti, Senhor. Haja, Senhor Deus, em Tua palavra, que os corações estejam como terras férteis, ó Deus. Não somos poderes de homens, ó Deus. É o poder da Tua palavra. Aleluia. Fale conosco, ó Deus. Ministra o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amados, eu sei que muitos... eu também sei que tem professores aqui no nosso meio e sabem disso, mas muitos não conhecem, sabem que fariseu, o que é isso aí? Os fariseus e saduceus, está aquela turma ali, fala um mineirês em inglês, bisando. Quem estiver escutando isso aí, busca aí no Google, você vai achar que é isso. É um povo brasileiro que chegou aqui em Minas, está inventando-se de Minas, chegou aqui no Brasil, nos Estados Unidos, está inventando esse linguajar novo aí. As pessoas estavam perseguindo Jesus, enchendo a paciência dele, e esses fariseus e saduceus, vamos dizer assim, para não ofender nossos primos, tem uns que falam seitas, mas não vou dizer, talvez denominações, tinha umas 4 aí, quem conhece da história, talvez umas 4 denominações aí do judaísmo, e esses fariseus e os saduceus estavam lá. E eles se opunham uns aos outros, porque eles não tinham entendimento. Os fariseus
gostavam muito da tradição. Tentavam ser fiéis a palavras, tentavam seguir o que estava escrito, mas eram agarrados à religiosidade, à tradição. E buscavam, como o Senhor Jesus disse em algumas passagens, nós vamos ver hoje, mas vocês podem buscar, em Mateus 23 também fala, buscavam as posições de alto escalão, os assentos, cadeiras de Moisés. E os saduceus eram céticos, rejeitavam os fariseus, porque o que valia para eles mais era o que estava escrito, mas também não acreditavam na ressurreição. E também perseguiam o Senhor Jesus Cristo. Então, assim, os fariseus e saduceus eram judeus. Uns chamam de seita, eu não quero falar assim, vamos falar que separaram, como se fosse hoje nós, crentes em Jesus Cristo, tivesse várias igrejas espalhadas, mas cada um cria diferente, que isso tem uma contradição aí. Eu poderia investir meu tempo aqui falando de fariseu, eu vou deixar para os professores que estão aqui presentes. Em uma outra oportunidade, vocês podem vir conferir no vídeo, se pedir, pede aí que vai ter também, aqui tem de tudo. Vem na aula aqui, que vai ter um estudo mais aberto aí, explicando mais dos fariseus e saduceus que se opunham uns aos outros, mas no verso 1 aqui nós vemos que eles se juntaram para tentar Jesus. Olha aí. Eu tento assim, do meu estilo, quando eu leio a palavra de Deus, eu tento pegar esses personagens, saduceus, fariseus e os discípulos que estão envolvidos aqui na história e colocar nós mesmos no lugar deles. Lembrando que os discípulos, esses que fizeram milagres em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que eram homens sujeitos às mesmas paixões. Os saduceus e fariseus também, homens como nós. E eu gosto de lembrar disso, frisar, colocar a gente no lugar deles, porque o homem, a tendência do homem é sempre olhar para o outro, não é verdade? Sim ou não? Quando há briga nos casais, desentendimento nos casais, a culpa é de quem? A culpa é minha, eu ponho onde eu quero. Então é sempre dela. A culpa é de quem quando está um desentendimento no trabalho? É de quem que é a culpa? A dificuldade está na carne, isso aí. Foi lá no Jardim do Éden, começou lá. A dificuldade nós temos de entender as nossas falhas, de ver isso. É carne, é pecado. A dificuldade do homem. Será que é só a minha aqui? Não, né? Não creio que seja só a minha. Jesus fala lá, quando eles estão falando, olha, tira a trave do seu olho, né? O irmão quer olhar no cisco, tirar o cisco do olho do irmão. E ele diz assim, Jesus fala, olha, tira a trave do seu olho primeiro, né? Tira a trave do seu olho para depois você ver o cisco do seu irmão, assim você verá bem. Aí quando a gente lê esse verso bíblico, fala assim, uau! Aí você pensa no irmão na igreja, olha, tem um irmão que fica acusando. E a gente não está lembrando da gente mesmo. É uma dificuldade nossa. Então, assim, vamos olhar com carinho. Os discípulos e os fariseus eram pessoas como eu e você. Se a gente tem uma dificuldade de enxergar essas coisas, pede ao Senhor. Pede um sinal para o Senhor. Faça como os fariseus e os saduceus. Aí você vai falar, opa, o irmão está ali pedindo para a gente imitar os fariseus e os saduceus? Não. Imitem só essa atitude dele, de aproximar o Senhor. Verso 1. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo que lhes mostrasse o sinal. Não há nada de errado você pedir o sinal do Senhor, amados. Aproxime-se do Senhor, pede o sinal dele, pede o sinal para ele, mas que o sinal que você vai pedir, o primeiro ponto de hoje, o sinal da evidência de Deus, eles chegaram e aproximaram do Senhor Jesus Cristo, tentando ele. Aproxime-se de Jesus, faça com eles. Mas que esse sinal que você vai pedir da evidência de Deus, como eles fizeram, não há nenhum problema nisso. Mas que esse sinal, o primeiro sinal da evidência de Deus, seja a sua e a minha vida. Amém. Já parou para pensar nisso? Não há nada de errado você pedir um sinal do Senhor. Mas que esse sinal da evidência de Deus comece com você. Não sinais mirabolantes, que a terra pare, que vai chover fogo. Mostra um sinal, Senhor, como de Gideão pediu, outros mais servos do passado. Que esse sinal seja da evidência de Deus, seja a sua vida e a minha. Amém. Não há problema nenhum, amados. Sabe qual é o problema dos que buscam sinais de forma como os fariseus? Sabe qual é o problema desse? É que eles viverão por eles.
Se nós buscamos simplesmente um sinal do Senhor para vislumbre de nossos olhos, você vai viver por eles. E vai viver de uma forma insaciável, porque não buscou um contato com Deus, o sinal da evidência de Deus, que seja nós mesmos. E por isso que hoje em dia nós vemos tantas pessoas não ficando nas igrejas, trocando de igreja como se fosse assim, mudando de roupa, não tem. Porque as pessoas hoje em dia estão tentando buscar um lugar perfeito para saciar as suas expectativas. Saciar as suas expectativas. Pede um sinal de Deus. Não há nenhum problema em pedir um sinal de Deus. Mas que esse sinal seja, mas seja você o maior sinal da evidência de Deus. Comece contigo mesmo. E esse sinal não precisa de um apelo do pregador, não precisa de um apelo do pastor para vocês virem aqui. Agora mesmo você pode rogar pelo Senhor. Você pode clamar pelo Senhor para essa evidência em sua vida, sem olhar para o próximo. Sem olhar para os fariseus e pensar, olha, que povo hipócrita, como Jesus dizia. Não estou aqui para defendê-los, não. São homens como nós, religiosos às vezes, não como nós não. Homens religiosos. Vão ser um sinal verdadeiro de Deus, da evidência de Deus. Alguns dos milagres do Senhor Jesus Cristo, ele ia curando pessoas, manco andando, cego enxergando, as pessoas pessoas sendo salvas, né? O Senhor Jesus disse que veio primeiro para os teus, mas tem uma mulher ali que está uma filha endemoniada, uma gentia, também Jesus Cristo lhe concedeu um milagre, aí começa o ministério para nossas vidas, um povo separado, um povo que era excluído da presença de Deus, hoje se faz perto pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, pela morte e ressurreição do Senhor. Mas sabe essas pessoas diferentes de alguns deles? Que eles tinham um testemunho pessoal. Eles tinham a evidência, o sinal da evidência de Deus estavam neles. Eles iam e falavam, olha, o Senhor fez isso comigo. Eu não preciso disso, eu não preciso ver gente pulando para trás, que é o poder de Deus. Eu não preciso ver gente caindo, porque o poder de Deus é em mim. Eu fui curado. Essa mesma graça, essa evidência eu tenho em mim. Eu estava falando um pouco tempo aqui, nós estávamos orando. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar, fazer qualquer coisa diante de Deus, seja limpar a igreja, é um milagre de Deus na minha vida. Só quem me conheceu sabe que, de fato, eu tenho um sinal da evidência de Deus na minha vida, e muitos aqui estão presentes hoje, que me acolheram quando eu cheguei aqui. Muitos aqui, talvez uns 3, 4, me acolheram bem, cuidaram de mim, e hoje eu tenho essa evidência, um sinal de Deus na minha vida. Você pode fazer isso hoje. Você está buscando um sinal de Deus? Busque, amados. Busque. Não seja que, talvez não será a primeira vez, mas nunca é demais buscar a presença de Deus. O sinal dele. O sinal para ele. Não como os fariseus, os saduceus, querendo tentar, mas um sinal verdadeiro. Verso 4, ele diz assim... Aí Jesus, eles pedem um sinal, e Jesus responde a eles. Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. Não tinha nem Weather Channel, não tinha nem canal de tempo nesse tempo aí. Meu pessoal era fera, né? Vermelhou o céu, vai cair. Vai cair chuva, né? O tempo vai ficar bom. Nublou, tá fechado com nuvens, o tempo fechou. Eles sabiam de que as nuvens estavam vindo distante. E muito mais hoje, com esses aparelhinhos que nós temos na mão, temos as informações do mundo inteiro, quase do mundo inteiro em nossas mãos. Poucos segundos, minutos, nós temos informações. E Jesus está falando, continua falando aqui, vocês sabem interpretar os sinais dos céus, os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Tem gente morrendo, amados, buscando a presença de Deus de forma errada. Tem pessoas morrendo, sedentas, precisando da palavra de Jesus Cristo, precisando dessa palavra de salvação, essa palavra de reconciliação. Eles entendem de tudo. A tecnologia está nas nossas mãos, as informações estão aí,
Talvez você é capaz de fazer uma prova em poucas horas, você estudando com as informações que tem aqui. Você busca, entende, mas as pessoas estão com conhecimento elevado, mas não estão sabendo identificar os sinais do tempo. Esse sinal para nós já foi dado, e o Senhor Jesus diz assim, olha, verso 4, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O Senhor não somente validou e comprovou, que alguns duvidam da existência da história de Jonas, esse acontecimento do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. O Senhor não só validou isso, mas veja bem que ele fala, olha, nenhum sinal será dado, senão, ele deixa um sinal também. Ele queria dizer o seguinte, o Filho do Homem ia morrer e ressuscitar no terceiro dia, senão do profeta Jonas. Eles iam entender bem isso. Ficaram um sinal para eles também. Estes não ficaram sem receber o sinal, porque Deus é misericordioso, e esse sinal foi dado a nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, veio ao mundo, morreu, ressuscitou no terceiro dia. Para todo que nele crê, seja salvo e tenha a vida eterna. Amém? Esse sinal nos foi dado, amados. Esse sinal nos foi dado. Seja você o sinal da evidência de Deus. O Senhor não somente mostra o sinal da evidência dele, se nós buscarmos de coração, mas ele também alerta os teus para os falsos ensinamentos. Continuando ele, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Lembra que eu falei das multiplicações dos pães que houveram, as duas no passado, antes, no capítulo 15, se vocês lerem depois, não vamos ler agora, vocês podem conferir depois na casa de vocês. Olham aí, capítulo 15 de Mateus, está falando da segunda multiplicação. E eles indo para o outro lado, os discípulos indo para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E disse-lhes Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, aqueles mesmos ali que estavam se aproximando dele, dos fariseus e saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Isso ficou na minha cabeça assim, de uma forma, olha, interessante, os discípulos de Jesus, tão perto dele no barco ali, tendo que ser advertido. Já parou para pensar nisso? Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, colado com Deus. Eles estavam colados com o Senhor, e o Senhor advertindo, olha, um sinal de alerta, cuidado, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Tenha cuidado com as más influências, não só dos fariseus, do mundo. E os discípulos do lado do Senhor. Não é interessante isso? Alguém do lado de Deus, e o Senhor tendo que adverti-los, mas eles não pegaram a ideia. Eles perguntaram, é porque nós não trouxemos pão. Eles estavam pensando nos milagres que foram feitos. Ficou na minha cabeça nisso. E os falsos profetas, amados, esses fariseus aí, e saduceus, a atitude deles, não estou condenando ninguém do passado, mas a atitude deles estão tão presente nos dias de hoje, na verdade, qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é. Foi escrito para o nosso ensino isso. Essa advertência do Senhor. Talvez hoje em dia esses falsos mestres não estão usando roupa comprida, sentando na cadeira de Moisés, buscando lugar de honra, mas estão nas redes sociais. Se a gente não busca, a gente toma cuidado, nós somos infectados por essas baboseiras, esse evangelho barato que estão vendendo. O pastor falou agora há pouco mesmo aqui, da prosperidade, que você vai ter isso e aquilo, se você doar isso e aquilo. Porque as pessoas não estão buscando o sinal da evidência de Deus para a vida deles. E o Senhor dá um sinal de alerta para eles, para nós também. Olha, Mateus 23, 13, diz assim, Mateus 23, 13. Olha o que o Senhor Jesus diz, fala desses falsos mestres. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram,
nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Olha, tão presente nos dias de hoje, tem pessoas morrendo e buscando o Senhor de forma errada, e tem esses falsos ensinadores, falsos mestres, eles não sendo salvos, impedindo os que querem fazer. O Senhor dá um sinal de alerta para nós, amados. Investe na palavra do Senhor. Investe nos ensinamentos do Senhor. Busque o Senhor na sua casa, no seu lar. Estude. Confere as palavras, confere as escrituras, porque os lobos estão soltos. Os falsos profetas estão presentes nos nossos dias, como naqueles dias, ou pior. Investe. Busca o Senhor do lado dos discípulos, e o Senhor tão próximo deles, tendo que alertá-los a isso. O Mestre, Deus ali, o Rei dos Reis, do lado dos discípulos, e o Senhor tendo que alertar para eles. E não é diferente para nós hoje. O apego à religiosidade, o Senhor Jesus estava falando isso para eles. A irmã falou agora há pouco aqui, o apego à religiosidade. E do que não é a palavra de Deus, ou seja, a falta de Jesus, pode nos tornar ou impedir como esse aí. A religiosidade afasta o homem de Deus. Afasta o homem de Jesus, porque eles querem viver à base de regras. E o Senhor Jesus Cristo está buscando espirituais. Espirituais. Para crer que Jesus Cristo morreu e foi salvo, nós seremos salvos com Ele. Amém? É espiritual, tem que ser espiritual isso. O Senhor está buscando espirituais. Fariseus. Alguém já deparou, já encontrou com um desses? Vou perguntar, talvez você está sendo um desses? Não, aqui não tem isso. Louvado seja Deus. Mas talvez você já deparou com um desses irmãos, primos aí. Essa semana agora alguém brincou, né? Mas o que você fazia? Alguém duvidando, que às vezes colocando dificuldade de alguém vir ter um encontro com Deus, talvez a pessoa está com muito pecado, sei lá o que as pessoas pensam. Eu falei, Senhor, eu não gosto de voltar no passado, na minha vida, será que teria como mostrar para as pessoas verem a minha vida antes? Eles ficam colocando obstáculos nas pessoas que estão querendo vir, como se fosse algo impossível. Quando eu era mais moço, lá em Patinga, tinha uns irmãos, um irmão. Eu já não ia na igreja. Eu não ia, era raro assim, alguém me convencer a ir para a igreja. Eu tinha meu cabelo comprido, meus brincos bem grandes assim. E meu primo convenceu, vamos no culto hoje? E eu falei assim, e se os irmãos bênçãos na vida da minha família, tem até uma história linda aí de acompanhamento na minha família. E eu falei, não vou não. Ele, vamos lá, vamos me convencer. Eu falei, vamos embora então. Eu pensei comigo, eu vou tirar essas coisas aí, esse penduricalho, porque é hipocrisia, porque o Senhor sabe que eu sou assim. E assim eu pensei, no meu humilde pensamento, eu tinha um temor do Senhor e conhecia a palavra, e eu fui. Nesse dia, esse fariseu, o irmão, ele falou assim comigo. Tinha um irmão tão bonitinho, cabelo cortadinho lá na frente, e nesse dia ele falou, olha irmão, que cabelo bonito seu, cortadinho, parecendo um homem de verdade assim, bem bonito. E eu fiquei constrangido, aquele cabelão meu. Falei, Senhor, aí eu lembro desses versos, mas é verdade, amados, isso não é mentira. Eu não estou, como diz o outro, enchendo linguiça, aumentando a história aqui, mas é verdade. Isso aconteceu comigo, e às vezes nós, sem querer, esse irmão é benção na vida da igreja, e talvez, eu acho que nem lembro muito sim, do rosto deles, não. Talvez ele pode estar assistindo essa mensagem, mas às vezes nós agimos assim, colocando obstáculos e religiosidade, atrapalhando as pessoas a se aproximar do Senhor. Aquilo me chateou muito. Eu fiquei revoltado com aquilo. Falei, por quê? Esse cara, o que tem a ver? Sou um cara tão gente boa. Bom com os outros, né? Bom com quem é bom para mim. Era ruim toda a vida com quem era mal. Isso é fácil ser bom assim, né? E eu fiquei aquilo. Isso falou comigo de uma forma positiva. Que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. De uma forma que nós devemos tratar esses que estão sedentos do Senhor. Cuidado, somos um povo fácil de corromper. Por que o Senhor estava alertando o teu povo ali, os discípulos, a tomar cuidado com os fermentos? Vamos pensar assim agora. Adão colocou os fermentos dos fariseus,
as influências do mundo. Talvez você pode pensar assim, mas eu tenho 20 anos aí na caminhada, estou consolidado na rocha e amém. Tem 5 anos aí de caminhada, minha fé está firme no Senhor. Não seria abalado, não seria abalado. Não vou cair, porque tem 1 ano aí, estou direto aí, eu batizei, estou firme, estou na caminhada. Mas eu penso o seguinte, o Senhor Jesus tão perto deles e alertou eles para esse cuidado. Aí eu penso, e Salomão, com aquela toda sabedoria? Salomão, o homem mais sábio, um dos homens mais sábios que existiu. Ele foi corrompido, porque ele se distanciou de Deus. Ele foi contaminado com o fermento dos fariseus. Esquecer um pouco do fariseu, lembrar do mundo. E houve um rachado no reino irreparável, no reino de Israel. Irreparável. Salomão, com toda a sabedoria, ele deixou-se levar. Por que nós não? Por que eu não? Eu preciso do alerta do Senhor, esse sinal de alerta. Eu preciso estar convicto que eu preciso estar perto do Senhor e escutando os ensinamentos dele. Sempre eu estou falando esse verso, eu gosto muito. 1 Coríntios 15, 33. Más conversações corrompem os bons costumes. Outras traduções dizem, más companhias corrompem os bons costumes. Você vai se corromper, sim. Porque você não é um homem de ferro. Nós não somos super-heróis, nós vamos nos corromper se nós afastarmos do Senhor. O Senhor deixa sinal de alerta aí para eles. O Senhor não somente quer mostrar esse sinal de evidência que Ele quer mostrar para nós, que seja em nossas vidas, esse sinal de alerta também que Ele deixou para os seus discípulos ali, mas também o Senhor pode nos mostrar, se buscarmos, o sinal da sua provisão. Continuando ali o verso 5, já lemos 5, vou repetir. Aí passando para o outro lado, verso 6, disse Jesus, olha, estejam atentos e tenham cuidado com os fermentos dos fariseus e saduceus. E os discípulos ali discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus a discussão, olha, presta atenção que eles estavam discutindo entre si, assim, no bolinho. Jesus, vem uma cena na minha cabeça, assim, Jesus na ponta do barco e eles no bolinho discutindo. E agora? Aí Jesus pergunta, olha, cuidado com os fermentos dos fariseus. E o Senhor Jesus Cristo, eles tinham presenciado 2 multiplicações de pães para a multidão. E os discípulos não entendendo ali, Jesus disse, percebendo a discussão, Jesus perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Jesus alerta sobre o fermento, eles pensam, eu imagino a cena. O Senhor entra no barco, fala com ele, olha, cuidado agora com o fermento. Aí eles pensaram assim, agora lascou. Esquecemos de trazer pão de novo. 2 vezes, agora o pau quebra. Jesus, o Senhor vai nos repreender. Já não bastava a primeira multiplicação, nós não juntamos pão, sobrou, não trouxemos. A segunda, em outro evangelho, diz que eles só tinham um pãozinho no barco. E o Senhor Jesus ali, e eles discutiam entre si. Talvez eles estavam com medo de tomar a bronca do Senhor. Agora o Senhor, agora sim o caldo vai engrossar agora. Segunda multiplicação, e o Senhor fala de fermento, eles não estavam entendendo o que o Senhor queria dizer. O Senhor estava falando para eles um assunto espiritual. Eles estavam pensando na matéria, no pão que o Senhor Jesus Cristo tinha multiplicado. A primeira vez foram 5 pães para 5.000 homens, fora o cachorro, o papagaio, as mulheres e os filhos. A palavra de Deus fala 5.000 homens. E sobraram pães, cestos cheios. A segunda foram 7 pães para 4.000 homens. De novo, fora as esposas, os filhos, os cachorros, os periquitos. 7.000 pães para 4.000 homens. É muita raça de gente. E os discípulos não tinham entendido, não estavam entendendo o que o Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer.
Ele estava preocupado com a multiplicação dos pães. Ele estava preocupado com o que eles teriam para comer. Que sinal queremos? Que sinal estamos buscando do Senhor? Já parou para pensar nisso? Qual sinal que você está buscando do Senhor? Será que você está esquecendo que o provedor de todas as coisas está tratando das coisas espirituais? E você está pensando no aluguel? Como vou pagar o aluguel do mês que vem? Mas ele não pagou o passado? Talvez você está pensando, Senhor, eu já fui curado de uma enfermidade, mas estou tão preocupado agora, mas ele não curou no passado? Nós não temos recebido respostas positivas de orações aqui, durante a semana, de pessoas que têm sido curadas pelo Senhor? Amém? Eu tenho recebido relacionamentos quebrados, o Senhor já não tratou? E eles estão preocupados com pães de novo. E o Senhor, vocês não estão entendendo, já foram 2 vezes, essa multidão comeu e sobrou cestos cheios. Na segunda, Marcos fala que foram 12 cestos cheios. Vocês não estão entendendo o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Ele está falando do reino dele? Ele está tratando de coisas espirituais? Talvez você está preocupado com a hipoteca da sua casa, com o financiamento do carro, e o Senhor Jesus, talvez com razão, ele se indignasse. Vocês não estão entendendo? Já 2 vezes eu multipliquei para a multidão, o pessoal saciou, encheu a pança, né? Dizer assim, em Minas diz assim. Uns dizem encheu o bucho. É grosso isso, mas em Minas fala assim também. No interior fala. 5.000 pessoas. E só tinha 7 pãezinhos. Amados, não que não devemos preocupar com essas coisas, com nossos trabalhos. A palavra de Deus nos ensina a ter sucesso nessas coisas. Não é errado isso não, mas o Senhor está dizendo é que para você não fazer prioridade disso em sua vida. Não faça disso prioridade em sua vida. Porque Ele está dizendo, olha, já multipliquei os pães várias vezes, e vocês estão preocupados ainda. E Ele continua. Percebendo a discussão, Jesus já tomou conta daquilo e falou assim, não estou entendendo. Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não lembrar dos 5 pães para 5.000? De quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000? De quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? O Senhor Jesus Cristo preocupa com essas coisas, mas não é de pão que Ele está falando agora. Ele está tratando das coisas espirituais, que Ele preocupa mais com a sua vida do que com essas coisas. Sabe por quê? O Senhor nos fala hoje de coisas espirituais. Não preocupe com o pão agora, neste momento. Porque o Senhor, o provedor, o Deus que estava com eles, o provedor de todas as coisas, pode fazer essas coisas sobrar em sua vida. Ele pode fazer sobrar 12 cestos cheios. Alguém duvida? Eu não duvido. Eu sou uma prova viva disso. O milagre de Deus está aqui hoje, podendo... É um privilégio estar podendo falar da palavra de Deus. O Senhor faz sobrar 12 cestos cheios. Ele pode fazer de novo. Preocupe com as coisas espirituais. Talvez hoje você veio aqui já sabendo de todas essas coisas. Mas o Senhor, no verso 12 lá, 11 a 12, teve que dar um lembrete para eles. Ei, eu não estou falando essas coisas, não. Vocês não estão pegando, não. Vocês não estão pegando a ideia. Essas coisas eu faço sobrar. Eu sou o provedor da vida. Ele é o Senhor da vida. Vocês não estão entendendo. Talvez você veio aqui hoje, e você está nos escutando, você não sabia disso, está sabendo, talvez você sabia, só precisando de um lembrete. Um recado do Senhor. Explicar que o Senhor é um Deus que pode mostrar um sinal que você precisa. Busque. Não da forma como os fariseus. Que Ele é um Deus dos impossíveis. E que Ele pode repetir os milagres dos pães. Porque Ele é Deus e é um Deus que não tem limites. Às vezes querem comparar Deus com um processador grande, um computador que atende todas as coisas. Não, Ele não tem limite. Deus é um Deus sem limites, amados. Nós não podemos, não devemos querer rotular o Senhor
colocar limite no Senhor. Ele é um Deus que nos serve. É um Deus que retribui aqueles que o buscam. Amém, amados? Que possamos buscar um sinal do Senhor, não como os fariseus. Buscamos o sinal do Senhor hoje, mas que seja de verdade, pela nossa necessidade, nosso interior. O Senhor sabe, seja franco com o Senhor, a sua necessidade, busque, e Ele nos revelará. Amém? Orar ao Senhor mais uma vez.